Motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, oh, oh. Bom dia. Bom dia, grande é o Senhor e no digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O Senhor é bom, Deus é bom. Bom dia, querido. Que Deus te abençoe, que você, nesta quinta-feira, 7 de maio de 2020, nós possamos nos encontrar na presença do Senhor. Deus te abençoe, um dia de bênção, de alegria, de paz, de vitória, em nome de Jesus, sobre a sua vida. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui e começamos essa semana esse projeto, esta ideia, esta visão de não termos apenas uma live por semana. Estávamos fazendo uma live aos sábados, mas estávamos com uma internet muito precária e também sem uma parada fixa, ainda não tínhamos um local fixo, né? E agora temos. Então, estamos em Sesimbra, Portugal, e com uma boa internet, podemos compartilhar um pouco mais a palavra de Deus. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão entrando, chegando, e convidamos você a compartilhar esta live, a transformar ela numa sala de vídeo pelo seu Facebook. Estamos transmitindo também ao vivo pelo Instagram, e você pode compartilhar isso. Deus te abençoe. Big, Deus te abençoe, meu querido, aí em Floripa, está saindo para o trabalho. Agora, aí no Brasil, são por volta de 7h30, 7h40 da manhã, se não estou enganado. Aqui em Portugal, são 11h38. Eu te convido, vamos orar e meditar na palavra de Deus por alguns minutos a partir de agora. Pai, em nome de Jesus, queremos render a Ti todo o nosso louvor, queremos Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, declarar as Tuas maravilhas. O Senhor é bom, a Sua misericórdia se renova a cada manhã e dura para sempre. O Senhor Deus é riquíssimo em misericórdia, em amor, em compaixão, em graça. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Obrigado, Senhor, por sermos feitos filhos de Deus. Obrigado por sermos templo do Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor habita conosco. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Te adoramos, Te glorificamos, rendemos a Ti o nosso louvor, apresentamos ao Senhor o dia de hoje, esta quinta-feira, 7 de maio, pedindo que o Senhor abençoe o dia de hoje, que seja um dia abençoado, frutífero, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, abençoe nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, pessoas que são caras para nós, que sejam guardadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, e o Senhor as abençoe no nome de Jesus Cristo. Nós rogamos, Pai, fique conosco no meditar desta manhã, no compartilhar da Tua palavra, ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas, fortaleça a nossa fé, aprofunde a nossa comunhão contigo. Seja conosco. Dependemos do Senhor e suplicamos Sua misericórdia a todo tempo, a todo momento, no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Perdão. Rapaz, a garganta, né? Mateus
Nós temos meditado nesses primeiros dias no Evangelho de Mateus, e eu te convido a irmos juntos ao Evangelho de Mateus, dessa vez no capítulo de número 16, a partir do verso de número 13. Irmã Fátima, bom dia, irmã Fátima. Deus abençoe e livre também todos vocês aí em Florianópolis de todo mal, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã, pastor William. Deus abençoe toda a Igreja Batista do Campeche, a Igreja Batista do Rio Tavares, e que Charles, Priscila, Chuchu, todo esse povo querido, Senhor os guarde, os livre do mal, em nome de Jesus. Vamos ao Evangelho de Mateus? Mateus, capítulo de número 16, o verso 13 em diante. Na minha versão diz assim, eu vou ler, convido você a ler aí, conforme diz na sua versão. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Bom dia, Sandrinha, ovelha querida, Deus abençoe você, Gerson. Beijo no coração. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi com carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Parece o contrário, né? Parece o inverso, né? Jesus termina essa passagem advertindo: não digo a ninguém que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. Parece contraditório. Eu queria meditar com você nesta passagem, e eu creio que talvez até amanhã a gente retorne a ela. Ela é uma passagem muito rica no Evangelho, na história de Jesus, nos Evangelhos. Esta é uma passagem extremamente rica, e talvez até amanhã a gente retorne a ela também. Então você pode marcar aí o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 até o verso 20. Jesus está seguindo o seu caminho de discipulado. O discipulado não é bem uma revistinha, um livro, uma relação de lições, 10, 15 lições, que você precisa ler, estudar, fazer os exercícios, e aí, quando acabar, pronto, você já foi discipulado, já está pronto para o batismo ou para ser ter o cargo na igreja. Discipulado é transfusão vivencial. Discipulado é uma pessoa que é o discipulador junto com o discipulado, junto com o discipulando. E os dois caminham juntos. E ele vai passando ensinamentos dia a dia, na realidade daquilo que está acontecendo. Ele vai ensinando, ele vai contando parábolas, ele vai trazendo histórias, ilustrações, iluminando o entendimento daquele que está sendo discipulado. Então, isto é discipulado. De certa forma, nós transformamos, até para que ficasse mais fácil administrar dentro da igreja, no templo, nas reuniões do templo, nós transformamos o discipulado meio que numa série de lições e de uma revistinha, mas ele não é isso. Discipulado é transfusão vivencial. Como você faz transfusão de sangue, por exemplo, o discipulado é uma transfusão de vida, de experiências,
de amadurecimento pessoal. E então você precisa caminhar com aquela pessoa, estar junto dela, com quem você está discipulando. E Jesus faz exatamente isso. Jesus caminha com os seus discípulos e durante 3 anos e meio eles estão juntos, dormem, acordam, tomam café, a todo momento eles estão juntos e participam dos milagres de Jesus. Eles são atuantes, peças importantes e atuantes nos milagres que Jesus Cristo está fazendo. E agora Jesus leva o seu grupo mais íntimo para a região de Cesareia de Filipe. Essa região, hoje, é aquela região do Planalto do Golã. Se você pegar um mapa do Oriente Médio, um mapa de Israel, a região de Cesareia de Filipe é aquela região próxima à fronteira entre Israel e a Síria, hoje, a fronteira atual hoje entre Israel e a Síria. Aquela eram as regiões de Cesareia de Filipe. Jesus meio que se afasta um pouco das multidões da Galileia, vai para a região de Cesareia de Filipe, se junta com seus discípulos e pergunta para eles num dado momento: olha, vocês que andam aí no meio do povo, vocês estão na feira, estão sempre comprando alguma coisa na padaria, nos mercados, no banco, o que as pessoas estão falando a meu respeito? E aí surge uma série de coisas, nós vamos falar sobre isso depois, eu queria focar numa outra coisa hoje. Surge uma série de ideias, de sugestões, de opiniões a respeito de quem seria Jesus, trazido pelos discípulos em resposta à sua pergunta daquilo que o povo estava falando de Jesus. E aí Jesus, insatisfeito, pergunta: e vocês que têm intimidade comigo, vocês que estão sendo discipulados por mim, o que vocês dizem a meu respeito? E aí Pedro, há um momento de silêncio, mas Pedro rompe o silêncio e traz aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma, então, faz uma brincadeira com as palavras. Isso até hoje é muito mal entendido, e algumas pessoas acham que Jesus estava falando de Pedro, que sob Pedro edificaria a igreja dele. Jesus faz uma brincadeira entre a afirmação de Pedro, que é uma rocha, é uma pedra fundamental, é uma pedra angular, é uma pedra basilar, é uma pedra que está na base da fé, da confissão de fé, da crença cristã, e a própria pessoa de Pedro, a quem Jesus apelidou de Pedro. E ele, então, é uma pedrinha, ele é uma pedrinha, mas esta afirmação é uma rocha. E sobre a rocha desta afirmação, eu vou edificar a minha igreja. Primeira coisa que eu entendo aí, e que eu queria colocar agora, é: Cristo chama para si a responsabilidade da sua igreja. A igreja, ela é de Jesus. A igreja não é dos homens. A igreja não pertence aos apóstolos, a igreja não pertence aos bispos, a igreja não pertence aos pastores, a igreja não pertence aos missionários, a igreja não pertence aos diáconos, a igreja não pertence aos presbíteros, a igreja não pertence a cargos, a igreja não está vinculada a títulos humanos, terrenos, a igreja, ela é de Jesus. Jesus é o dono da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o salvador da igreja, Jesus é o redentor da igreja, Jesus é o abençoador da igreja, Jesus é o agente misericordioso da igreja, Jesus é o que enriquece a igreja, Jesus é o misericordioso, pacificador da igreja, Jesus é o edificador da igreja, Jesus é o construtor da igreja, Jesus é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Jesus chama para si a imensa responsabilidade de edificar uma igreja. Meus irmãos, plantar uma igreja, uma nova igreja, não é tarefa fácil. É difícil plantar uma nova igreja. É igualmente, ou talvez até mais ainda, difícil reestruturar uma igreja, renovar uma
uma igreja, a trabalhar numa revitalização de uma igreja. Há muitas igrejas no Brasil e no mundo inteiro que encolheram tanto, que perderam tantas pessoas, que pessoas foram embora, uma quantidade tão grande de gente foi embora, que essas igrejas locais perderam até a capacidade de existir. Perderam recursos econômicos, perderam pessoas, e muitas vezes elas não têm quase a condição de existência, de subsistência, e elas precisam ser revitalizadas. É dificílimo conseguir fazer isso, mas Jesus chama a si esta responsabilidade e esta autoridade. Eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, que somos nós, a igreja de Jesus, que não são templos, ao contrário, o próprio Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas da construção espiritual de Jesus, que é a sua igreja. Nós somos pedras vivas da construção espiritual de Jesus, que é a sua igreja. Perceba que é como se realmente nós fôssemos um tijolo. É como se eu e você fôssemos uma pedra de tijolo, que Jesus estivesse assentando tijolinho por tijolinho na sua igreja. Ele é o pedreiro, ele é o edificador, é ele quem edifica a sua igreja. Ao edificar a sua igreja, Jesus é o que transporta para dentro dela o seu espírito, o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Ele compartilha com a igreja, que é o seu corpo, parte ou atributos que são inerentes. Ele é o cabeça e a igreja, o corpo, está ligado a ele. Eu edificarei a minha igreja de Jesus. Nessa manhã, queridos, de quinta-feira, eu quero trazer a reflexão de nos lembrarmos que nós somos a expressão, ou nós exprimimos, ou nós expressamos Jesus e sua obra, e o seu agir, e o seu sobrenatural na face desta terra. Como somos edificados por Jesus, como igreja, eu e você, trazemos para este mundo, para a realidade concreta das vidas aqui neste mundo, nós trazemos a visão dos altos céus. Jesus, que é o cabeça, transmite para a sua igreja, que somos nós, do seu poder, da sua autoridade, do seu espírito, e nós somos chamados à responsabilidade de alguma forma, neste tempo presente, transmitirmos isto às pessoas. Então, a igreja, como corpo, é por meio da igreja local, é por meio da sua igreja local, da igreja onde você congrega, é por meio da sua igreja local, que de forma avivada pelo Espírito Santo, conduzida, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje o Espírito Santo é a presença de Deus entre nós, então nós precisamos desta presença, nós precisamos desta unção, nós precisamos desta graça, nós precisamos desse discipulado com Jesus, nós precisamos dessa intimidade com Jesus, nós precisamos desta união com Jesus, que é o cabeça, porque é por meio do Espírito Santo que Jesus transmite para a igreja, que Jesus opera a revelação da sua glória. Então, vejam, quando nós pensamos na igreja local, é por meio da igreja local, de uma igreja local, de todas as igrejas locais, avivadas pelo Espírito Santo e comprometidas com o Senhor e comprometidas com a pregação do Evangelho da graça de Deus,
de um evangelho verdadeiro, de um evangelho genuíno, de um evangelho sadio, de um evangelho, como eu disse ontem, na live de ontem, que é a ponte para Jesus. Nós não estamos aqui para apontar as pessoas para nós estamos aqui para apontar as pessoas na direção de Jesus e enviá-las a Jesus. Então, é através de uma igreja local, inspirada, avivada pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus é revelado às pessoas, que a imagem de Jesus é impressa diante das pessoas. E por isso essa igreja local precisa estar comprometida com a pregação de um evangelho genuíno, verdadeiro e saudável. E então, por meio dela, o Espírito Santo de Deus luta contra o pecado e luta pela justiça, justiça social, justiça da aplicação do agir de Deus na vida das pessoas, a justa justiça de Deus. É por meio da igreja local que a obra vai acontecer. É por meio da igreja local que o reino se expande. É por meio da igreja local que Jesus opera. E hoje nós vivemos um tempo em que, sem dúvida, a igreja local está se repensando, né? As igrejas locais estão se repensando, templos estão fechados, templos, alguns que custaram milhares de reais, fortunas, na compra do terreno, na construção do templo, na modernização do templo, na inclusão de benefícios e confortos ao templo. E, por meio de tudo isso, de alguma forma, então, os templos hoje estão fechados. Mas a palavra de Deus não está presa. E eu quero estimular você a pensar na sua igreja quando ela reabrir o templo e puder voltar a ter cultos presenciais. Pense numa igreja espalhada nas casas. Mude talvez o seu pensamento, porque a gente costumava dizer eu vou à igreja. Quando a gente se referia em ir ao templo, dizíamos eu vou à igreja. E perceba que a igreja somos nós, somos esta construção viva de pessoas inspiradas, levadas pelo Senhor a andar na direção e na orientação e na revelação do Senhor Deus. Perceba que nós somos essa igreja. E que, portanto, nós precisamos, quando isto de alguma forma passar e pudermos, então, retornar aos cultos, que eles voltem a acontecer, mas que nós não venhamos a trazer a visão antiga de que vamos à igreja. A igreja somos nós, a igreja é você. Jesus quer edificar a sua vida. Quando Jesus disse aos discípulos ali naquele momento de intimidade, eu edificarei a minha igreja, ele estava dizendo, eu quero edificar as suas vidas, eu quero compartilhar com vocês, eu quero ser o discipulador de vocês, eu quero ter intimidade com vocês. Jesus estava chamando os discípulos para um a sós, e naquele momento Jesus estava compartilhando o seu ideal dele ser o discipulador íntimo, dia a dia, de cada um, daqueles que depois Pedro vai dizer, se transformar em pedras vivas da construção espiritual de Deus, que é a sua igreja, o corpo de Cristo na face da terra. Perceba que Jesus quer edificar a sua vida. Meu irmão, minha irmã, talvez esse momento de tanta dificuldade, tanta coisa nova que nós estamos vivendo, seja um momento em que Deus também está querendo mudar o ritmo da igreja local, está querendo mudar a visão e a percepção, talvez até os valores da igreja local, e valores que antes estavam focados no material, e claro, são coisas que nós precisamos, e muitas das vezes gostamos, e trazem conforto, e trazem bem-estar, e trazem prazer, mas há uma reavaliação da onde está realmente a nossa prioridade, aonde vamos investir os nossos recursos, se eles serão realmente investidos numa reforma, num novo ar-condicionado, numa bancada nova acolchoada,
ou se vamos investi-los na propagação do evangelho da graça de Deus. Eu acho que este tempo é um tempo também de refletirmos e deixarmos que Jesus edifique as nossas vidas e, por extensão, seja, sim, de fato, o edificador da sua igreja. Eu termino lembrando uma passagem bíblica que está lá no livro de Apocalipse, numa das cartas que Jesus pede que João envie a uma igreja. Jesus diz: Eis que eu estou à porta e bato. Ele estava do lado de fora daquela igreja. Era uma igreja local, tinha pastor, tanto é que Jesus escreve uma carta à igreja, pede que João escreva uma carta àquela igreja, endereçada ao pastor daquela igreja. Mas Jesus estava do lado de fora daquela igreja. E ele diz: Eu estou à porta e estou batendo. Se alguém lá dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Que este seja um tempo em que nós possamos ouvir a voz de Jesus, nos chamando para abrir a porta. Que este seja um tempo que nós possamos ouvir a voz de Jesus, nos convidando a sair de dentro do templo. Que este seja um tempo que nós possamos ouvir a voz de Jesus, nos chamando do lado de fora do templo, do lado de fora do que nós entendemos muitas das vezes igreja, e está nos chamando: venham para fora, ou pelo menos abra a porta para que eu possa entrar, porque eu estou do lado de fora. Eu comecei dizendo que uma das coisas mais difíceis é justamente plantar uma nova igreja, ou revitalizar uma igreja. E muitas igrejas no mundo inteiro estão carentes de serem revitalizadas, porque morreram. Igrejas locais que estão mortas, falidas. Que as nossas igrejas locais não vivam uma situação assim. E que nós possamos olhar para Jesus, perceber que ele está querendo sim exercer isto que ele chamou para si como responsabilidade. Eu quero ser o edificador da igreja. E eu e você, pastor, meu amigo, possamos abrir mão, nos render nas mãos de Jesus. Eu e você, missionário, meu amigo, plantador, revitalizador de igreja, pastor de igreja local, apóstolo, profeta, bispo, pastora, evangelista, presbítero, diácono, nós possamos abrir a mão e dizer: a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. E possamos abrir a porta e convidar Jesus: entra e venha para a tua glória, para o teu louvor, edificar a igreja que é tua. O Senhor morreu na cruz por ela. O Senhor pagou o preço por ela. Que possamos fazer isso, queridos, e que possamos viver a experiência de um discipulado com o próprio Jesus Cristo. Deus te abençoe. Uma boa quinta-feira. Eu queria orar com você. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tomou para si não apenas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, mas o Senhor também tomou para si a responsabilidade de edificar a igreja, porque a igreja é tua, Jesus. A igreja não é nossa. Em nós não há mérito algum, não há habilidade alguma, nada que esteja intrinsecamente ligado a nós é de uma forma plena que nos capacite a edificarmos a tua igreja. Somos meramente servos, miseráveis pecadores na face desta terra, carentes diuturnamente do teu perdão e que as tuas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas. E pedimos: entra, Senhor. Pelas nossas vidas, comece com elas sendo nosso discipulador, nos ensinando o teu caminho e nos edificando espiritualmente, para que possamos ser este tijolinho, esta pedra espiritual
da tua construção espiritual, que é a tua igreja sobre a face da terra. Abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã, abençoe a família que nesta manhã está nos assistindo. Participe, Senhor, da sua vida, trazendo bênção, alegria, vitória e manifestando a tua glória no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Querido, Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui trazendo mais uma reflexão, provavelmente continuando nesse texto, uma reflexão na palavra do Senhor. Deus te abençoe, uma boa quinta-feira.